Olá, olá, bom dia todo mundo, sejam bem-vindos ao canal Educação e à nossa aula de História da Arte. Professor Adeildo aqui com vocês mais uma vez essa semana para a gente analisar aí feitos artísticos, características da arte contemporânea, moderna, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre fotografia. Vocês lembram que semana passada a gente deu início aí à fotografia, a história da fotografia no Brasil, e hoje a gente vai falar de fotografia contemporânea, que rumos a fotografia tomou a partir do início do século XX para cá, certo? E quais são os nomes mais importantes da fotografia desde lá até aqui. Vamos lá então, hoje são 7 de novembro, 7/11, começando aqui nossa aula, primeiramente escolhendo o meu, não, marca-texto não, caneta, melhor. Roteiro da aula, a fotografia contemporânea, o assunto da aula de hoje. E o objetivo é exatamente esse, de compreender o desenvolvimento de ideologias artísticas conceituais contemporâneas. No finalzinho a gente vai responder uma questão ou duas. Então vamos adiante. Oxente, cadê? Vai lá, gente. Olha só que bacana, a fotografia contemporânea é a coleção de imagens fotográficas tiradas desde a década de 80 até os dias atuais. Então, assim, quando a gente percebe a criação da fotografia no final do século XIX, a gente não diz exatamente que todo o processo se fechou lá. Porque, assim, essa história de tentar, de perseguir um resultado, né, de grafar uma imagem real numa superfície, no caso o papel, que a gente conhece, que é a fotografia, ela ganha, ela tem uma história, né, que vai lá do Leonardo da Vinci para cá, desde da utilização da chamada câmara escura. E em 1886, com o Nicéphore Niepce, como eu já expliquei, aí ele consegue fixar a imagem lá. Certo? Meio assim, borrada, mas, enfim, foi um alcance importante, certo? Aí o que foi que aconteceu? Restava a fotografia se desenvolver, principalmente a nível comercial, e ela conseguiu isso até mais ou menos 1930, 40, como já estava estabelecida comercialmente a fotografia. Mas a fotografia faltava ficar o quê? Colorida. E o cinema, que se desenvolveu paralelamente, também seguiu, né, as suas andanças. Depois que a fotografia passou a ser colorida, ela precisou entrar no mercado, certo? Para também ser acessível. Então a gente pode chamar de fotografia contemporânea todo esse aspecto do desenvolvimento da fotografia analógica até, aliás, a partir dos anos 80. Foi que quando realmente a fotografia passa a ser uma coisa de acesso, né, mercadológico interessante para todo mundo. Eu falei para vocês que aqui no Brasil o fato das pessoas tirarem fotografia com mais frequência se deu por conta, né, da utilização de um apetrecho, digamos assim, de uma saída mercadológica que eles encontraram, que foi da máquina fotográfica descartável, né? A maquininha chamada de máquina Love foi que popularizou mais essa coisa da fotografia aqui no país, a partir exatamente dos anos 80, certo? Então, a gente considera todas essas imagens tiradas a partir da década de 80 até os dias atuais, certo? E relacionadas ao campo das artes visuais e práticas. Então, a fotografia jornalística já fica um pouco fora disso, certo? Da questão da fotografia contemporânea, porque ela vai ser relacionada ao campo das artes visuais e práticas mais diretamente. E também, gente, o desenvolvimento das técnicas e das aparelhagens, certo? Lentes como essas daqui, que você contrata um fotógrafo, né? Aí você diz, mas você trabalha caro. Mas lentes específicas, como essas que estão aí na imagem, elas podem custar o mesmo que um carro popular.
Então, assim, o fotógrafo que trabalha de maneira profissional, que tem os seus materiais específicos, né, para trabalhar, ele tem um gasto aí. Então, o trabalho dele, né, de artista também vai ter que ser valorizado a partir do material que ele usa. Bom, é assim que a fotografia, que a história da fotografia está dividida atualmente. Então, como eu falei lá no início, nós temos uma divisão importante na história da fotografia, que a gente vai chamar de fotografia antiga. Essa que vai de 1839 a 1920. Eu falei 1836, né, na primeira parte. Não, mas é 39. Lá do Nicephore Niepce. Até 1920, considerando essas questões da evolução técnica, certo? E também da popularização. Até 1920, a fotografia era uma coisa específica para alguns, por conta da própria tecnologia que estava sendo estabelecida, porque era caro, né? Coisas novas que vão aparecendo, elas inicialmente são caras e não populares. E depois a tecnologia vai se popularizando, o preço vai caindo, certo? Isso tem a ver também com a exploração do trabalho de quem vai fabricar e por aí vai. Então, até 1920, tudo que foi produzido é chamado de fotografia antiga. De 1920 a 1980, aí a gente vai ter aqui o que a gente chama de fotografia moderna. Olha, diferente da história da arte em si e suas outras expressividades, a arte moderna acaba nos anos 60, ok? A fotografia moderna acaba nos anos 80. A gente compreende quando a gente percebe que a arte, no geral, principalmente a arte pictórica, ela começa antes da história, né? Ela tem uma pré-história, e ela tem uma característica fortemente ritualizada e religiosa até o século V, não, até o século XV. E aí do século XV para cá, para mais ou menos 1960, que ela vai, né, perdendo suas características mais tradicionais, e a gente chama de arte, aliás, até 1910 mais ou menos. Aí a gente vai chamar de arte moderna, do início do século XX até 1960, certo? A fotografia atrasa um pouquinho mais, porque ela vai aparecer na metade do século XIX, então isso é compreensível assim, que a fotografia moderna se estenda até 1980. E de 1980 para cá, certo? A fotografia contemporânea. Professor, e daqui 100 anos, como é que isso vai ser chamado? Bom, eu não sei, não se sabe exatamente. Só o tempo dirá, porque essas denominações elas não são feitas no momento. De repente, essa fotografia que vai até os anos 2000, onde reina ainda a fotografia analógica, certo? Vai pegar esse nome de fotografia contemporânea analógica, e a fotografia contemporânea englobe todo esse aspecto digital que a gente já está vivendo. É provável que daqui a 100 anos isso seja catalogado dessa forma, né? Mas ainda não se sabe direito como essas coisas vão se organizar. Ok? Adiante, então. Quando a gente fala de fotografia contemporânea, lá no início, eu falei para vocês, né, foi escrito lá, estava no slide, que ela tem que estar dentro do processo artístico. Então, uma imagem, ela fala por si só, e há quem diga que ela valha por 1000 palavras, certo? E as imagens, elas têm o seu aspecto poético expressivo. Então, é em busca dessa característica poética, expressiva, reveladora, muitas vezes contestadora ou crítica, que a fotografia contemporânea vai atrás. Então, segundo o texto, práticas sem precedentes, ou seja, não se fez nada antes como se está fazendo em termos de fotografia. Então, essas práticas não têm precedentes, certo?
relacionamento com diferentes épocas, novas técnicas. A fotografia contemporânea oferece uma verdadeira mudança para os artistas. E isso traz, né, muitas novas possibilidades para a arte, né, a arte da fotografia e a arte como um todo. Ok? O que a gente costuma dizer? Que nesses aspectos existe uma quebra de paradigma. Vou mudar de cor aqui. O que muda? Muda o padrão. Padrão, paradigma, tudo basicamente a mesma coisa, certo? E qual era o padrão, professor? Gente, quando a gente pega a arte, a pintura tradicional, o que a gente vai ter? A mesma linguagem estética, lida, relida e trelida, né, consagrada da visualidade, né, estética grega, que são aquelas que vão trazer as mesmas 3 ideias. Quais são essas 3 ideias? A harmonia, vou botar aqui do ladinho. Harmonia na imagem. Simetria. São as 3 leis, né, da arte tradicional. E equilíbrio. Eu começo com uma letra, termino com outra. Equilíbrio. Essa tríade estética é que rege a arte tradicional, né, clássica. Só é belo se for harmônico, simétrico e equilibrado. Se não for assim, não é bonito. Aí a gente vai ter uma transição dessa ideia imagética, dessa ideia estética, da pintura, da escultura para a fotografia. Isso é quase automático. Tanto que, nas primeiras fotografias, as pessoas posavam sendo orientadas, sendo dirigidas. O artista fotógrafo, muitos artistas, inclusive, passaram a trabalhar também com fotografia. Eles dirigiam o posicionamento das pessoas, a composição, a partir da pintura clássica. Então, ficar de pé de um jeito, olhar para o lado, botar a mão ali, botar a mão aqui, sentar, o cenário, né, uma cadeira, uma folhagem, uma coisa assim, etc. Era tudo dirigido para parecer o mais possível com as pinturas clássicas, com aquela leitura idealizada da realidade. Então, as primeiras fotografias, quando ela se popularizou, mesmo principalmente fazer retrato, elas tinham essa característica, né? Harmonia, simetria e equilíbrio. Esse era o padrão, tá certo? O paradigma a ser quebrado era esse. Inclusive, não se admitia que a pessoa sorrisse numa fotografia. Era considerado feio e de mau gosto você ficar rindo para a fotografia. Porque quebrava essa coisa clássica do padrão grego. Porque se você risse, não era todo mundo que tem, não é todo mundo que tem um riso, um sorriso que combine com esse processo grego de harmonia, simetria e equilíbrio. Por isso que eles não gostavam, ok? Aí a pessoa, era interessante que ela ficasse mesmo na dela, que nem a Mona Lisa. Mona Lisa está sorrindo, dizem que ela está na iminência de sorrir, mas ela não está sorrindo. Então é aquilo ali que é a tradução realmente de harmonia, simetria e equilíbrio. Então se ficasse fora disso, aí estragava a foto, não prestava, não seria legal. E fazer uma foto era um negócio que custava muito caro, então eles tinham todo esse cuidado, certo? Aí depois esses padrões começaram a ser quebrados pela fotografia moderna, a fotografia mais popular, principalmente as fotografias de documento. Aqui no Brasil demorou um pouquinho, as pessoas ainda estão meio assim, né, de tirar fotografia 3x4 para documento ou para passaporte, sempre sérias, mas já está liberado sorrir para essas fotos, viu? Bom, o que acontece? Essas fotografias vão adquirir características que são muito semelhantes à questão lá da arte
da arte expressionista, que é aquela que também vai quebrar padrão. Então, vai acontecer o que nessas fotografias? Que novos conceitos aparecem? Distorção da imagem, certo? A chamada fotomontagem vai aparecer na contemporânea, mas não é a fotomontagem por si só, porque já havia fotomontagem no início dos processos fotográficos, ok? Só que era assim, a fotomontagem era usada para manutenção dessa harmonia, simetria e equilíbrio. A fotomontagem aparece na fotografia contemporânea com outra linguagem, né? Com a linguagem mesmo de quebrar padrão. Aparece a fotografia Polaroid, que tem a sua máquina específica para isso, que tem seu filme específico para isso. Então, enquanto a gente tirava fotografia num filme num filme plástico, né, num material fotossensível, que tem um nomezinho que eu estou esquecendo, o nome do plástico específico, mas já eu lembro. Depois isso era feito um negativo, depois revelado, né, e colocado no papel. A Polaroid já sai pronta, é a fotografia instantânea. O filme dela é a própria base da fotografia. Você coloca, faz o clique, a foto já sai, leva mais ou menos de 30 segundos a 1 minuto para ela aparecer na sua frente. É quase instantânea. Antes era chamada de instantânea. Hoje, você faz uma foto com o seu celular em menos de 1 segundo. Certo? E aí essa Polaroid ainda hoje existe. Ainda hoje tem. É uma máquina assim, querida por muita gente. Aparecem novos materiais, além do acetato, lembrei do bendito nome do plástico, né? Um filme de acetato. Aparece o uso de uma técnica, passa a ser usada na fotografia contemporânea, uma técnica que já era usada na época da pintura barroca, que é essa expressão aqui em francês, o trompe-l'œil, que significa enganar o olho, né? Na questão da ilusão de ótica. Isso acontece bastante. Tem muita fotografia doméstica que a pessoa faz, aí quando você vai ver, né, ela tirou de um jeito, uma pessoa está numa situação, está numa posição, depois tem outra em outra posição, que cria uma posição ou uma imagem completamente inusitada, né, exatamente por conta da perspectiva, do ponto de vista, etc, etc. Aí cria uma ilusão de ótica. É isso que eles vão chamar de trompe-l'œil, né, enganar o olho. Vai haver a renovação estilística, ou seja, o estilo das fotografias vai mudar, não vai ser só aquele harmônico, simétrico e equilibrado, certo? Principalmente as fotografias de família. Na década de 80, aqui no Brasil, a gente tinha a mania, né, de chamar um fotógrafo para fazer registro do Natal, do Dia das Mães, né, aniversário. Sempre tinha um fotógrafo que ia, né, que quando a gente podia pagar, né, ele ia para fazer o quê? 10 fotos no máximo, interessantes, né, para o evento. Aí essas fotos iam para o nosso álbum de fotografia da família, certo? O estilo dessas fotografias era de registrar da melhor forma possível, da forma mais elegante possível, ainda dispostos nesse padrão, o evento que estava sendo realizado na família. Aí assim a gente seguia, né, e o tempo ia passando e a gente ia vendo essas fotografias, né, ia comparando as mudanças. Então, há uma renovação de estilo a partir da década de 80 para cá. A fabricação artística entra, várias origens e artes tecnológicas vão ser também influentes nesse processo de criação da chamada fotografia contemporânea. Aí aqui na imagem a gente tem um exemplo de tudo isso, principalmente dessa quebra de padrão, certo? Deixa eu limpar aqui para ficar melhor. Vocês focarem apenas na imagem. Essa fotografia está em preto e branco. Aí deixa eu explicar uma coisa. Professor, fazer a pergunta, eu mesmo faço, eu mesmo explico. Ó, a fotografia ficou colorida, certo? Certo.
ficou colorida. Por que que ainda tem fotografia preto e branco? Se a gente conseguiu fazer fotos coloridas, vai ficar essa pergunta aí no ar até quando a gente chegar. Eu vou falar aqui de um fotógrafo específico dessa questão da fotografia preto e branco, certo? Por que que ele ainda usa preto e branco e por que que a gente, né, ainda tem essa técnica, tá? Mas aqui nessa foto, o que que a gente tem? Alguém que está por trás de um toldo perfurado, né? Colocou as mãos nos buracos. O fotógrafo pegou um ponto de vista, né, um ponto angular, que criou essa imagem inusitada. Isso é característica, tem todas as características da chamada fotografia contemporânea. Isso seria, uma fotografia como essa, seria inadmissível na linguagem tradicional, né, das primeiras fotografias. Seria até vergonhoso. Por incrível que pareça, seria vergonhoso. Por causa das concepções, né, e dos padrões. Vamos lá. Fotografia contemporânea e plástica. A fotografia contemporânea é conhecida pela sua atual fotografia plástica, ou seja, a maneira com que a imagem é construída. De fato, a partir dos anos 80, a fotografia foi reconhecida como uma arte em si pela Beaux-Arts. Deixa eu explicar o que é isso aqui. Essa expressão também em francês significa belas artes, certo? Então, o conjunto daquilo que a gente chama de belas artes e o estudo acadêmico dessas belas artes reconhece a fotografia como arte em si a partir daqui, dos anos 80. Apesar de existirem ótimas fotografias artísticas mesmo, de antes da década de 80, mas assim, muito pontualmente, ela só é reconhecida como arte em si, como linguagem artística, a partir da década de 80. Mas por que que isso acontece? Olha, pela própria história de como a fotografia acaba tomando o lugar, em alguns aspectos, da pintura, do registro da realidade. Falei para vocês na aula passada já que quem fazia esse registro de realidade, paisagem, retrato, até pintura jornalística, desenho jornalístico, quem fazia eram os artistas, pintores, desenhistas. Aí a fotografia aparece, ganha espaço e faz a leitura não só instantânea, mas absolutamente real da própria realidade. Aí ela cria cria uma certa quizila, né? Cria um desconforto entre a técnica em si, os técnicos fotógrafos e os artistas. Inclusive, uma manifestação de artistas de jornal que não queriam, né, que a fotografia tomasse o espaço jornalístico porque eles iam perder os empregos, e foi o que aconteceu. Okay? Eles tiveram que aprender a trabalhar com fotografia para poder continuar no mercado de trabalho jornalístico, de registro, né, de jornal. Enfim, por causa disso, a fotografia se tornou uma espécie de vilão dentro da expressividade artística. Com o tempo e com as novas experiências, é que os artistas fotógrafos foram mostrando que dava sim para criar, a partir da própria realidade, algo que não fosse exatamente tão objetivo. Pudesse ser também subjetivo, como a própria arte se, né, aprofundou a partir do início dos anos 20. Okay? Aí só lá na década de 80 que esse grupo específico de estudo acadêmico de artes, chamadas belas artes, vai reconhecer a fotografia como arte em si, como meio de produção de uma linguagem artística. Bom, não é apenas uma questão de fazer uma foto para a imprensa ou para ilustrar os livros. A gente está tirando fotos para que, aí entre aspas, pareça belo. Não é? A busca da arte não é isso, né, de transparecer o belo,
aquilo que nos encante, que nos cause a famosa catarse, né? Só que assim, a fotografia vai acabar mostrando que também não precisa ser o belo esteticamente grego. Vocês devem estar lembrando que eu já falei também que em arte a estética é que é trabalhada, não precisa ser exatamente bonito da forma tradicional, mas o feio, o grotesco, o obscuro também é considerado belo dentro de um padrão artístico específico. Por isso que ali está entre aspas, né? Pareça belo, porque vai atingir muito mais do que beleza, certo? E é exatamente aí que mora a ruptura, que se faz a divisão. Agora existem artistas e fotógrafos que não deixam de ser artistas, certo? Vai existir a linguagem artística, pintura, escultura. A gente está falando de arte visual. Pintura, escultura, modelagem e os fotógrafos. Quando você diz eu sou fotógrafo, você não é exatamente alguém que somente fez um curso específico de fotografia. O fotógrafo é um profissional artista para vários fins. Para vários fins. Ok? Uma ruptura claramente visível nas palavras de Christian Boltanski, né, que se define mais como um pintor do que um fotógrafo. Ainda tem isso, de alguns artistas, como esse rapaz aqui, alguns artistas fotógrafos, se definirem mais pintores do que fotógrafos, só que em vez de usar pincel e tinta, eles vão usar a luz para isso. A gente não pode esquecer que a principal ferramenta daqueles que trabalham com fotografia não é a máquina em si, mas é a luz que ela capta, ok? Ou que ela deixa de captar, ou como eles trabalham a luz no processo de criação de uma imagem fotográfica, ok? Adiante. O que é essa fotografia contemporânea, na verdade? Qual é o seu papel na arte? A fotografia contemporânea se mescla e se confunde com a própria história da arte, porque é uma expressividade visual. Inventada no século XVII, no período da Revolução Industrial, a fotografia, assim como quase todos os gêneros artísticos, gente, passou por um processo evolutivo em relação à técnica e ao uso de diferentes equipamentos e meios para ser propagada, até chegar esse processo que a gente chama aqui de fotografia contemporânea. A linguagem da fotografia contemporânea vai se parecer muito com a linguagem de transformação da pintura no início do século XX, quando ela deixa de ser mais poética, mais tradicional, né, mais simétrica, mais equilibrada, mais harmônica, para falar daquilo que está dentro dos sentimentos do artista, da visão do artista, do subjetivo dos artistas. E a fotografia contemporânea acompanha essa linguagem, como a gente pode ver aqui nessa figura. Aliás, nessa fotografia. Ok? Não é apenas o retrato de um jovem, de um homem, de um ser humano. Não é apenas isso. A gente tem muito mais do que isso nessa imagem. E é exatamente a construção dessa linguagem subjetiva, imagética, que a fotografia contemporânea vai trabalhar. Tá bom? No entanto, a essência da fotografia sempre foi a mesma. Ou seja, tanto a fotografia contemporânea como os primeiros registros feitos em caixas de madeira apresentam a mesma base, apenas com diferentes nuances e interpretações, apesar das linguagens serem, em alguns pontos, extremamente diferentes. Ok? Isto é, a arte fotográfica, desde o seu início, consegue capturar o movimento. Vou mudar bem aqui para o meu marca, tá amarelo? Não, tá vermelho. Eita. Apaga, muda, de novo, amarelo. Então, a arte fotográfica, desde o seu início, vai conseguir o quê? Capturar o movimento. Bem destacadinho. Registrar fatos importantes
Também é bom a gente lembrar disso. E, principalmente, porque não tem como isso não acontecer, documentar. Isso para a história passou a ser significativo porque tudo era história a partir do que começou a ser registrado de forma escrita. A fotografia chega para colocar a imagem dentro desse processo. Mas a imagem real. A gente está falando de quem foi agora pronto, Mona Lisa, eu sempre falo dela, né? Gioconda. Quem foi? A gente sabe quem foi, mas a gente tem uma ideia idealizada da pessoa no retrato que o Da Vinci fez. Tem um rei inglês, na minha cabeça o nome dele é Luís, mas não é não. Luís é um rei francês. Henrique VIII, pronto, lembrei. O Henrique VIII reinou na Inglaterra numa época em que não tinha fotografia, mas a gente conhece o rosto dele, porque ele foi pintado, né? Fizeram um retrato dele numa pintura, que representa ele próprio. É um quadro bastante naturalista, mas idealizado. Mas ele está lá. É um registro. Está documentado. Mesmo assim, uma fotografia de alguém, um retrato fotográfico de alguém, é outra coisa. É muito mais, inclusive, do que as esculturas de bustos dos imperadores romanos. Apesar delas serem extremamente realísticas, uma fotografia é uma fotografia, gente. Então, o documento passa a ser mais validado a partir da fotografia. Em uma fração de segundos, a memória, a história e a identidade de uma família, de um povo e de uma nação é documentada. Documentada. Uma coisa é você ouvir falar da Guerra de Canudos, outra coisa é você ver as fotos. Tem fotos disponíveis, inclusive, na internet, gente, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, certo? E de outros acontecimentos importantes para a história mundial e para o nosso país também. Então, documentar passou a ser, em termos de imagem, passou a ser extremamente importante. Nesse contexto, é fundamental enfatizar que o contexto sociopolítico, assim como a evolução tecnológica e o brilhantismo e a visão vanguardista dos profissionais que utilizam essa arte para se expressar, influenciaram muito a evolução da fotografia. Então, a fotografia não seria o que ela é, certo? Se não fosse essa evolução tecnológica. Cadê minha caneta? Claro, porque é uma técnica, certo? Que foi desenvolvida para fazer imagem. E como técnica, ela passa por melhoramentos, certo? Então, sem a evolução tecnológica, sem o brilhantismo, olha só a pessoa conseguir fazer a técnica do negativo e a partir dele você fazer cópias da mesma foto. A visão vanguardista de estar sempre disposto a quebrar o padrão, quebrar o paradigma, certo? Isso tudo para poder se expressar. Se não fosse isso, a fotografia não teria evoluído como evoluiu. Assim também como outras linguagens artísticas não evoluem se não passarem por processos assim. Certo? Adiante. Ainda discutindo essa pergunta, o que é fotografia contemporânea? Bom, é mais do que imagens capturadas a partir da década de 80, que vão refletir os valores, o comportamento, a tecnologia e a realidade sociopolítica desses últimos anos do século XX até os anos atuais. É muito mais do que isso, certo? Uma forte característica da fotografia como arte contemporânea é que ela conta um aspecto autoral intenso. Ela conta com esse aspecto autoral intenso, ou seja, o fotógrafo contemporâneo vai construir sua própria linguagem dentro das suas imagens. Aí é onde a gente vai começar a destacar, certo? Alguns fotógrafos dentro desse processo. Ou seja, geralmente é o olhar do fotógrafo
e sua intenção que conduzem o seu trabalho. Já ouviu falar de que você precisa... eu não tiro fotos boas porque eu não tenho uma máquina boa. O que é uma máquina boa? Gente, tem fotografias fantásticas feitas com as primeiras máquinas fotográficas. E muitas vezes tem pessoas que não conseguem fazer uma foto boa com uma excelente máquina digital. Por que isso acontece? Pela mesma razão de você ver uma pessoa que consegue pintar o retrato de alguém e outra que não consegue. É a questão do olhar e do domínio da técnica, o conhecimento dos materiais envolvidos no processo. Então não basta você gastar uma fortuna numa máquina fotográfica moderna e você não ter noção de como trabalhar, de como capturar a imagem com essa máquina. Apontei a máquina para qualquer lugar, fiz a foto. Não é assim que funciona. O olhar clínico do fotógrafo, a sensibilidade do trabalho artístico de quem segura a máquina é que garante, certo? Uma boa fotografia. Porque a minha máquina fotográfica tem 35 megapixels. Então eu vou fazer excelentes fotos. Não, você vai fazer fotos que, ao serem ampliadas, certo, não vão perder foco. No máximo é isso que você vai fazer. Porque é isso que garante a quantidade de megapixels maior numa máquina fotográfica. É você garantir a ampliação da foto sem que ela perca nitidez. Mas fazer uma foto artística, entender de iluminação, de controle, né, dessa mesma iluminação, depende do conhecimento de quem está segurando a máquina. Então vamos lá. Isso tudo é que acaba conduzindo o trabalho do fotógrafo. Nesse sentido, gente, é interessante saber que, apesar do ponto de vista do artista ser essencial para o processo fotográfico, ele pode se inspirar no trabalho de outros profissionais e assim ressignificá-lo de uma maneira original e particular. Pode haver também essa questão, certo? De um trabalho ter características de outro artista, por causa da inspiração. Mas uma coisa é ter característica, outra coisa é copiar na cara dura. Aí, né, mexe com a questão do reconhecimento. Na fotografia contemporânea, nós vamos encontrar essas características. Por cobrir um longo período de tempo e contar com diferentes tecnologias, né, visões e experiências dos fotógrafos, a fotografia contemporânea é muito diversa, pode contar com várias características distintas e às vezes conflitantes entre si, né? Seguindo aqui algumas delas. Fotos mais naturais e expressivas, como eu falei para vocês lá no início, as fotografias eram muito parecidas com as composições greco-romanas, certo? Com o tradicional. Elas passam a ser mais naturais e mais expressivas. Presença do preto e branco para dar destaque ou remeter a uma cena histórica. Tá. Então a fotografia preta e branca, ela não é descartada com a invenção da fotografia colorida, porque ela cria uma linguagem específica. Certo? E a gente vai entender melhor quando eu for falar aqui dos outros artistas. Uso de cores para dar vivacidade às imagens, aplicação de efeitos como a distorção, retrato de pessoas em ângulos abertos, ou seja, os retratos antigamente eram feitos em ângulos fechados, e aí passa-se a fazer isso em ângulos abertos. A valorização do close, tirar uma foto de bem de perto, né, ou de partes do rosto da pessoa, partes do corpo, ou partes de um objeto. Uso de novos materiais e novas técnicas, uso de tecnologia e de programas como Photoshop, todo mundo já ouviu falar disso. E não só o Photoshop, ficou ainda mais popular o uso dos filtros, tanto para foto quanto para filmagem. Então dá para você, entre aspas, né? Eu falo assim porque eu não sou muito a favor da defesa arbitrária da edição de imagem, mas enfim. Aqui e ali você tem alguma característica que não te agrada, e você, entre aspas, corrige essa característica, né? Dando mais lisura para a pele, mais brilho, a pele mais corada, sei lá, um lábio um pouco mais dentro do padrão. Isso tudo dá para ajeitar num filtro. E isso apareceu
primeiramente com alguns programas de computador, né? Aparece o Photoshop, e hoje a gente tem os filtros das nossas próprias máquinas nos celulares, né? Mas apenas para aprimorar a qualidade das fotos. Quando um artista está fazendo um trabalho, um artista fotógrafo, o objetivo dele é aprimorar a qualidade da foto quando ele usa um Photoshop, e não para mudar completamente tal coisa. Busca contar histórias e criar conexões, e procura refletir sentimentos do fotografado. Vejam, não é o sentimento do fotógrafo, é do fotografado. Quando é um retrato. Quando é outra coisa que está somente na mão, na visão do fotógrafo, aí ele deixa o sentimento dele fluir. Ok? Tem uma coisa que tornou ainda mais popular essa questão da fotografia, é o próprio Instagram. Ele nasceu para ser, assim como o YouTube nasceu para ser uma plataforma onde você pudesse popularizar os seus filmes, os seus vídeos caseiros, né, para os seus amigos, para as pessoas que você conhece. O Instagram apareceu para isso, para ser um álbum de fotografia familiar digital. Só que os dois tomaram rumos diferentes, né, dentro da questão mercadológica, e viraram o que viraram. Mas ainda assim, na sua essência, são isso. Aí na hora de você fazer uma foto sua, você contar a sua história, você conta como quiser, da maneira como você achar melhor, criando uma imagem para si, né, dentro dos seus próprios direcionamentos. Vamos lá para artistas mais famosos da fotografia contemporânea e suas imagens icônicas. Primeiramente, a gente tem aqui o Christian Boltanski, que é escultor, pintor e fotógrafo francês. Christian Boltanski. O que ele fez aqui? Ó? Nas fotografias dele, ele faz retratos, a gente percebe aqui pela imagem, que são retratos de close dos rostos das pessoas. Na exposição das fotografias dele, ele coloca a iluminação bem próximo da superfície da foto. Dessa maneira. A linguagem fora do padrão, fora da sistemática da tríade, da harmonia, equilíbrio e simetria, que vai seguir essa linguagem contemporânea. Ok? Christian Boltanski. Christian vai fazer fotos geralmente em preto e branco e sépia, que é outra gradação de cor, certo? Que não é exatamente o preto e branco. Para quê? Para trabalhar dentro de uma visão própria dele sobre a captação da imagem. Christian Boltanski. Alain Freischner, esse moço aqui, fotógrafo, cineasta e artista plástico francês. O que foi que ele fotografou aí? O perfil de alguém. Não, na verdade, ele fotografou um lençol em cima de uma cama. Agora, ele organizou esse lençol de forma que a luz criasse esse perfil sobre a cama. Então, é tudo muito subjetivo. Por conta dessa subjetividade, da criação ambígua dessa imagem, é que a gente chama esse tipo de produção de contemporâneo. Certo? E, professor, isso poderia ser pensado na época da fotografia, quando ela começou? Claro que sim, naquele tempo existia lençol e cama. E a manipulação da luz sobre os objetos para formar sombras que não fossem somente as deles, mas que formassem outras imagens, já existia também. Agora, não era uma linguagem que a fotografia se desse ao trabalho de fazer para atender a uma expectativa de quem fosse fruir, né, de quem fosse observar essa imagem. Seria considerado até perda de tempo, né, uma coisa fora do padrão estabelecido e que não seria agradável para ninguém. Aí vem a fotografia contemporânea para explorar coisas que não foram exploradas naquele tempo. O Alain Fleischer, considerado inclusive um fotógrafo muito bom por conta dessa habilidade que ele tem de organizar os materiais para que a sombra desses materiais pareçam outra coisa. Certo? Alain Fleischer, também francês.
Vocês já repararam que até agora, tanto os termos quanto os artistas são franceses? Onde é que nasce a fotografia? Onde é que nasce o cinema? Na França. A fotografia nasce na França por conta, não é, da primeira foto praticamente dita, propriamente dita, que foi com Nicéphore Niepce. Por isso que tem tanto destaque assim a França nesse processo. O cinema não. O cinema nasce realmente na França, a partir do processo fotográfico, certo? De imagens em sequência. Aí os irmãos Lumière, né, instauram e inauguram o chamado cinema, que tem origem na França mesmo. Steve McCurry, fotógrafo americano. Esse é um fotógrafo jornalístico, mas ele faz parte de uma publicação que hoje tem sua versão digital, chamada de revista National Geographic, que é uma revista é uma revista jornalística, certo? Que faz parte da chamada National Geographic Society, ou Sociedade da Geografia Nacional. E essa revista é conhecida por causa das suas fotos de excelente qualidade e das suas capas. Essa fotografia aqui foi feita, salvo engano, no Afeganistão. Essa menina, ele estava cobrindo, né, a situação política no Afeganistão, e ele fez a foto dessa menina, na época ela tinha 12 anos, se eu não me engano. E a capa da revista foi essa, né, com o olhar penetrante da moça para a National Geographic de 2013, outubro de 2013. E aqui do lado está a mesma moça, hoje em dia, né, 2022, já, claro, né, crescida, já envelhecida, segurando a capa, a revista da qual, né, ela foi capa. A revista National Geographic teve, né, hoje ela tem uma versão digital e acompanhada mais pelo computador, mas ela teve, na época que ela era apenas a revista impressa, né, uma importância e uma referência muito forte para a chamada fotografia documental contemporânea. Os fotógrafos da National Geographic, que trabalham muito de forma como freelancer, né? Então, muita gente do mundo inteiro sonhava, muitos fotógrafos do mundo todo sonhava em ter uma foto sua na capa da National Geographic. Alguns brasileiros conseguiram, certo? E até hoje esse processo segue. Eles primam por uma reportagem diferenciada, certo? Os textos são bons de ler, são maravilhosos, e também documentais, e por uma fotografia fora do comum, de qualidade altíssima. É uma das características dessa revista National Geographic Society. Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro. Aí eu falei, né, que a fotografia preta e branca ainda existe como linguagem, e quando a gente chegasse a falar desse moço aqui, eu ia dizer por quê. Sebastião Salgado é outro fotógrafo que está na mesma linha, certo, do documentário da National Geographic. O trabalho do Sebastião Salgado, certo? Ele é voltado para revelar as agruras das sociedades no mundo todo. Então ele vai mostrar comunidades indígenas, ele vai mostrar refugiados, ele vai mostrar gente daqui do Brasil, né, em favela, a questão da Amazônia, as queimadas, o sofrimento de gente que na Austrália, na Índia, na Grécia, onde for, ele está lá fotografando. E ele só fotografa em preto e branco. Por quê? Numa das explicações que ele dá, que também é uma explicação técnica, quando você olha para uma fotografia colorida, você vai acabar focando num ponto específico, porque a cor pode te chamar a atenção para esse ponto. No caso da fotografia preto e branco, você tem uma leitura geral da imagem. E ela também ajuda a reforçar o aspecto de expressionismo ou da questão poética da imagem.
Então, ela é muito a fotografia preta e branca, ela é de preferência de alguns fotógrafos para esses aspectos, né? De construir uma narrativa da imagem na sua totalidade, certo? E de reforçar uma questão expressiva, expressionista ou poética da mensagem, né, da própria foto, certo? Sebastião Salgado é brasileiro, considerado só o melhor fotógrafo contemporâneo do mundo. Depois pesquise mais sobre eles. Vamos destacar aqui o Raymond Depardon, né, e a fotografia subjetiva. A gente vai tratar do que é essa fotografia subjetiva. Ele é diretor francês, né, de uma gigante da fotografia contemporânea, reconhecido mundialmente, criou a famosa agência fotográfica Gama em 1966, depois se juntou à agência Magnum em 79. Ícone da história da fotografia, ele reivindica em seu tempo uma forma particular de fotografia, chamada fotografia subjetiva. Ele cria uma ponte entre os códigos jornalísticos da fotografia e o autoquestionamento em suas obras. Fotografia subjetiva permite ao autor transcrever essas emoções e não apenas os fatos jornalísticos, característica também das fotos de Sebastião Salgado e do pessoal da National Geographic, certo? Porque a imagem vai além da simples imagem. Trata-se de uma verdadeira visão de autor e de artista. Assim, o fotógrafo transmite a sua visão do mundo, certo? Então, Raymond vai trabalhar assim, Salgado vai trabalhar assim, o pessoal da National Geographic é orientado para trabalhar assim. E aqui uma fotografia feita, né, pelo Raymond do cotidiano. Um casal idoso na sua casa. Muito provavelmente fonte, né, de uma reportagem jornalística. E outra vez, assim como o Sebastião Salgado ele faz a foto em preto e branco, por causa da mesma linguagem, né, que foi explicado ali pelo trabalho do Sebastião Salgado, de fazer você ter uma visão geral do acontecido, da imagem em si, e não focar especificamente numa coisa. Ok? Temos também a fotografia e a moda, a fotografia contemporânea e a moda. Isso é muito importante, fotografia de moda, porque mexe com o mercado, certo? Que precisa da imagem do vestuário, da indumentária para sobreviver. E para vender uma marca, você tem que ter noção de como isso vai aparecer para as pessoas ou construir uma imagem daquela marca para as pessoas. E a fotografia de moda é extremamente importante nesse aspecto, certo? Bom, a fotografia de moda se refere a um gênero de fotografia dedicado a roupas e estilos de roupas. O nome já está dizendo, moda. Às vezes é composto por peças de alta costura, usada por modelos e feitas por fotógrafos de moda, que são profissionais que trabalham especificamente com essa linguagem, né, da moda. Vamos para uma questão? É uma só? Está aqui, Sebastião Salgado. Só essa? Só. Vamos lá. Tem tempo. Uma fotografia não vale 1000 palavras, mas vale 1000 perguntas, colocou o Alain Sekula, né? Crítico de cinema e fotografia. Aí tem aqui uma fotografia do Sebastião Salgado, fotografia Mina de Carvão na Índia em 1989, dia desse. Com base no texto, uma fotografia não vale 1000 palavras, mas vale 1000 perguntas, do Alain Sekula, e na imagem, daqui do Sebastião Salgado, a opção que descreve corretamente fotografia militante de Sebastião Salgado falei para vocês que o Sebastião Salgado, né, tem uma visão própria sobre a questão da humanidade e crítica, né, das situações de agrura, né, de situações difíceis de algumas comunidades. Então, qual dessas alternativas vai trazer essa característica de fotografia militante de Sebastião Salgado? Letra A, o fotógrafo prioriza fotos em preto e branco por considerá-las mais respeitosas com os dramas sociais que retrata. Letra B, a fotografia documental de Sebastião Salgado objetiva imortalizar o instante, oferecendo um registro fidedigno do mesmo. Letra C, para o fotógrafo, a câmera captura a beleza do mundo, emocionando os espectadores.
Letra D, o olhar do fotógrafo aproxima o observador da realidade ao retratar de forma espontânea situações cotidianas. E letra E, as fotografias de Salgado convidam a refletir acerca de problemas sociais com fotos diretas e impactantes. A gente sabe que o Sebastião Salgado não é um fotógrafo apenas para uma característica ou para uma característica geral da fotografia, certo? Todas as fotos do Sebastião Salgado vão entregar e criticar uma situação social, certo? Não muito boa. Então ele vai trazer questões onde tudo vai estar ali envolto com um processo social bem difícil para quem está sendo retratado. Então, por conta disso, né, descartando o que diz a B, C, D, a letra E vai entregar essa coisa da fotografia militante dele, porque essas fotos convidam a refletir acerca de problemas sociais com fotos diretas e sempre impactantes. Ok? Então é isso aí, gente. Essa foi a nossa aula sobre fotografia contemporânea. Espero que tenha sido tudo claro para vocês. Deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento. Uma boa semana para todo mundo e até a próxima. Tchau!